Boa noite a todos, sejam bem-vindos. O nosso tema de hoje é síncope transformando os guidelines na prática clínica. Nós temos a honra de termos convidados com bastante experiência, inclusive quero agradecer em especial, um agradecimento ao Carlos Murilo, que ele é professor do Departamento de Cardiac Science, Cumming School of Medicine, Section Chief, Division of Cardiology and Libin Cardiovascular Institute na University of Calgary. Ele vai ser o nosso segundo palestrante. Nós temos a doutora conhecida de todos vocês, Denise Achu, que vai falar, que a doutora Denise, ela é doutora em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP, médica da Unidade de Clínica de Arritmias do INCOR e é professora orientadora da pós-graduação da Faculdade de Medicina da USP. Nossa terceira palestrante, nós temos a doutora Inês Bronstein. Ela é diretora científica do Departamento Científico da SOCERJ, mestre em cardiologia pela UERJ e médica do setor de arritmias e eletrofisiologia do Hospital Copa d'Or. Como debatedora, nós temos a doutora Ana Cristine Rocha Laranjeiras, que é de Pernambuco, ela é mestra pela Universidade de Pernambuco, ritmologista clínica da Real Hospital Portuguesa de Beneficência e preceptora-chefe do Departamento de Arritmias do PROCAP. A nossa querida amiga Kelly de Santos, ela teve um problema de saúde, não pôde comparecer para esse webinar. Torcemos para a rápida recuperação dela e para substituí-la nós chamamos o Dr. Juan Carlos Zerpa Costa, especialista em cardiologia pela SBC, área de atuação em eletrofisiologia pela SOBRAC e é médico da equipe de arritmia, eletrofisiologia e marca-passos do Hospital do Coração. Nós teremos 15 minutos de apresentação para cada palestrante e, se quiserem fazer perguntas, podem fazer perguntas pelo chat, tá certo? Então, vamos chamar a doutora Denise, o tema é palpitante, síncope, né? A gente sabe que as causas de síncope variam desde as benignas e as potencialmente fatais, né? Nos lugares onde não existe um protocolo para atendimento de síncope, isso gera hospitalizações desnecessárias, múltiplos exames complementares, internações prolongadas e alta taxa de recorrência. E ainda assim, muitos pacientes permanecem sem diagnóstico. Já o atendimento especializado, ele aumenta o número de diagnósticos, estabelecendo o tratamento adequado, rápido e reduzindo as intercorrências. Então, doutora Denise, nos dê o prazer da sua apresentação. Prazer é todo meu, Estela. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, colegas, pela presença. Então, a minha participação, que me foi pedido hoje, foi para falar sobre síncope e desautonomia, que eu acho um assunto extremamente interessante, aquele para o qual eu tenho me dedicado na maior parte do tempo. E antes da gente falar da síncope por desautonomia, é sempre importante refletir sobre quais são os mecanismos de controle da pressão arterial, né? Uma vez que a síncope é uma perda de consciência transitória provocada por uma hipoperfusão cerebral global e, na maioria das vezes, por queda da pressão arterial. Então, a mudança postural da decúbito dorsal para a ortostase, ela sempre deflagra um complexo sistema reflexo do sistema nervoso autônomo, que utiliza esses receptores sensoriais e interações também com neurohormônios para manutenção do fluxo sanguíneo e da oxigenação cerebral. Quando a gente pensa na fisiologia do controle circulatório, então nós temos que lembrar sempre que quando nós tomamos a posição ortostática, existe rapidamente uma desativação do sistema parasimpático com uma desinibição do sistema simpático que passa a agir, então, produzindo norepinefrina, que aumenta a frequência cardíaca, inotropismo, promove vasoconstrição, aumenta a resistência periférica e esplâncnica, e com isso
a gente consegue recuperar essa perda dos 25% a 30% do volume sanguíneo inicial, a mudança postural, que vai para o compartimento inferior do organismo. Além disso, nós temos a participação da massa muscular e da capacitância venosa desse indivíduo, que depende muito do quanto esse indivíduo pode estar ou não acamado, bem treinado. E nós temos também a participação da vasopressina, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, controlando a nossa volemia, que vai ser, então, uma terceira fase para esse controle circulatório. Existem algumas formas de nós medirmos o quanto o nosso sistema simpático está atuando naquele momento. Uma das formas é a câmara de pressão negativa, que foi uma metodologia usada durante muito tempo para se entender os mecanismos neuromorais que controlavam a pressão arterial. Então, cada vez que a gente faz uma pressão negativa no compartimento inferior do organismo, nós temos um aumento do tráfego simpático, porque isso corresponde como se fosse a uma modificação para postura ortostática. A gente pode capturar o sinal do nervo peroneio por meio desse eletrodo, e à medida que nós fazemos, então, essa pressão negativa, a gente vai vendo como que o nosso sistema responde. E aqui está, né? Toda vez que eu diminuo a pressão, eu faço uma pressão negativa, e por isso eu expando a minha volemia no compartimento inferior do organismo, eu vou ter um aumento da atividade simpática nervosa muscular. Está demonstrado aqui. No indivíduo normal e nos indivíduos que têm alterações do sistema nervoso autônomo, nós não temos essa resposta normal. Mas essa é uma metodologia um pouco complexa, é complexa a ponto de a gente não conseguir fazer em todos os hospitais, então nós temos outros métodos mais simples para utilizar, por exemplo, o Tilt Table Test, tá? Então, quando a gente vai ver quais as causas de síncope, vocês podem observar que as desautonômicas, aqui representadas pelas reflexas e pela hipotensão ortostática, elas perfazem a grande maioria. E ainda, naqueles pacientes que têm síncopes cardíacas, uma grande parte acaba podendo ter uma piora ou um desencadeamento do evento sincopal, porque naquele momento de uma arritmia ele tem uma certa tendência à hipotensão, ou está hipovolêmico, ou deflagra o reflexo vasovagal pelo fato de o coração estar batendo mais rápido. Então nós podemos ter uma miscelânea entre todas essas causas, mas sem dúvida as síncopes desautonômicas elas são as mais frequentes, tá? E essas síndromes de intolerância ortostática, elas aparecem para nós no consultório com um espectro muito grande de sinais e sintomas. E muitas vezes esses sinais e sintomas, eles não são diagnosticados adequadamente. Esses pacientes ficam, então, rodando de um lugar para o outro sem diagnóstico. Então, é importante que a gente saiba que o indivíduo pode vir com tontura, escurecimento visual, visão borrada, fadiga desproporcional ao grau de esforço, náuseas, dores abdominais, dores musculares, cefaleia, calor, sudorese, palpitações, instabilidade e desequilíbrio, alguns referem desequilíbrio, e podendo chegar a pré-síncope e finalmente a síncope. Então, esses sintomas são todos importantes e são relevantes e devem ser considerados, certo? Vamos falar um pouquinho, então, da síncope reflexa vasovagal. Então, os dois principais grupos são as síncopes reflexas e as hipotensões ortostáticas. Entre as reflexas, nós temos a vasovagal clássica e as vasovagais desencadeadas por estímulos específicos, que são chamadas situacionais. Mas, basicamente, a mais frequente, a mais prevalente é a vasovagal clássica, na qual, quando a gente tem essa diminuição do volume sanguíneo central pela ortostase, existe, então, a produção de norepinefrina, que promove um aumento da frequência cardíaca do inotropismo, mas a resistência vascular periférica, ela é comprometida de alguma forma, né? Pode ser ou geneticamente determinada, ou por doenças autoimunes, ou por doenças do sistema nervoso autônomo propriamente ditas, né, degenerativas. Com isso, existe um aumento dessa força de contração no ventrículo esquerdo vazio, que deflagra uma estimulação exagerada dos mecanorreceptores intramiocárdicos e, com isso, existe uma ativação parasimpática paradoxal com vasodilatação,
podendo ou não se acompanhar de graus diferentes de bradicardia. Então, a síncope vasovagal sempre tem vasodilatação e às vezes tem bradicardias mais ou menos intensas. Então, são as causas mais frequentes de síncope na população, tem um excelente prognóstico em termos de mortalidade, mas em termos de morbidade nem tanto, nós temos de 15% a 30% de morbidade, inclusive com alguns relatos de 5% de acidentes automobilísticos. As recorrências comprometem muito a qualidade de vida, geralmente a idade para a primeira síncope é em torno de 14 anos e a maior parte das pessoas vai ter a primeira síncope vasovagal antes dos 40 anos de idade, sendo que 50% da população vai ter síncope ao longo de sua vida. Daqui o pico de incidência e o pico e a prevalência cumulativa de síncope. Tá? Então, nós temos 3 principais gatilhos, que são os gatilhos emocionais, porque nós temos inter-relação entre o sistema límbico e o núcleo do trato solitário, os estímulos somáticos ou viscerais e os estímulos hemodinâmicos, que no caso são a diminuição da volemia central. Todos esses estímulos podem deflagrar o reflexo vasovagal, que vai então se comportar com essa vasodilatação esplâncnica e periférica e de bradicardias até assistolias, dependendo do indivíduo. Existe sempre uma questão se a síncope reflexa vasovagal é uma doença ou uma condição benigna, porque ela incide em todas as idades, tem esse ótimo prognóstico, não tem doença neurológica nem cardiovascular associada, e envolve vias reflexas que são idênticas àquelas que todos os seres humanos apresentam como proteção contra grandes hemorragias e estresse extremo. Então, a gente pode provocar a síncope vasovagal em indivíduos normais e assintomáticos, sem sintoma nenhum de pré-síncope ou síncope, pelo tilt test ou pela câmara de pressão negativa, porque os nossos reflexos são os mesmos. E, na verdade, quando a gente analisa tudo isso, nós vemos que as pessoas têm uma predisposição, a maior parte das pessoas tem essas reações fisiológicas, que são geneticamente determinadas por polimorfismos genéticos e com diferentes graus de suscetibilidade individual à hipotensão. Então, em resumo, esses indivíduos têm maiores volumes venosos, como mostrava já esse paper do Dr. Murilo, de 97, uma vasorreatividade prejudicada, retorno venoso não eficiente e redução do volume sanguíneo central por redistribuição inadequada. E o Tilt Table Test, que já foi muito ovacionado, depois foi muito criticado, ele tem um papel nesse diagnóstico. E eu acho que um dos principais conceitos em relação ao exame veio desse paper do Dr. Sutton, que foi quem descreveu pela primeira vez, que é o conceito de suscetibilidade à hipotensão. Então, nesse diapositivo, a gente pode ver que indivíduos com síncope vasovagal típica, eles podem ter cerca de 92% de positividade no tilt test. Indivíduos com síncopes não tão típicas, 56%, 51% de positividade. Pacientes que têm síncopes cardíacas também podem ter positividade ao tilt test. E aí entra o conceito dessa suscetibilidade à hipotensão, que pode agravar uma síncope cardíaca ou de outra etiologia, tá? As vantagens do teste para fazer diagnóstico é que é um teste não invasivo, tem baixo custo, você pode aumentar a confiança do paciente, ele vai revelar essa susceptibilidade hipotensora, isso vai ter um conceito importante, vai ter implicações clínicas práticas muito importantes para a terapia, porque você tem que agir em todas as vertentes dessa síncope, e você pode fazer o diagnóstico diferencial dessas situações, que são a síndrome postural ortostática taquicardizante, que vai se associar à síncope vasovagal em 30% dos casos, e às vezes você tem tratamentos específicos, a hipotensão ortostática, que também implica em problemas diagnósticos mais amplos, doenças degenerativas do sistema nervoso autônomo, central ou periférico, e a pseudosíncope psicogênica, que a gente pode fazer o diagnóstico diferencial vendo o indivíduo durante o teste de inclinação. Nós costumamos usar
no laboratório esse sistema, que é um sistema de, além de medir pressão arterial e frequência cardíaca contínuas e não invasiva, também mede parâmetros hemodinâmicos por meio desses eletrodos de bioimpedância colocados no paciente. Então, os parâmetros que nós temos durante a avaliação do paciente são frequência cardíaca, pressão arterial, o eletrocardiograma o tempo todo sendo monitorado, volume sistólico, débito cardíaco, resistência vascular periférica, e pressão diastólica, variabilidade RR e todas os espectros de sensibilidade do baroreflexo, além das variabilidades no campo espectral também. Então, o exemplo das respostas positivas ao exame são a vasodepressora, que é na qual a gente tem só queda de pressão sem queda da frequência cardíaca, a resposta mista, na qual o reflexo se manifesta com queda da pressão e queda da frequência cardíaca, e a resposta cardioinibitória, que é composta por uma pausa sinusal de mais de 3 segundos. Geralmente, para o indivíduo perder a consciência, ele precisa ter mais de 6 segundos de pausa, mas ela é acompanhada de hipotensão. Então, às vezes, essa pausa menor, junto com a hipotensão, já é suficiente para provocar síncope no indivíduo, tá? Numa pessoa normal, inclusive. A classificação da resposta cardioinibitória, que é a tipo 2, ela pode ser considerada como aquela que tem pausa sinusal ou bloqueio atrioventricular, e também uma que atualmente se questiona um pouco, que é a 2A, na qual a frequência cardíaca fica menor do que 40 batimentos por minuto por menos de 10 segundos, por mais de 10 segundos, desculpe. E essa é uma resposta que, às vezes, dependendo do tempo que você demora para botar o seu indivíduo na posição horizontal, ela pode acontecer. A síndrome postural taquicardizante, ela já se caracteriza por um aumento acentuado da frequência, mais de 30 batimentos por minuto, ou mais de 120 batimentos por minuto nos primeiros 10 minutos de inclinação, na ausência de hipotensão ortostática. O espectro de sintomas é muito inespecífico, o indivíduo pode apresentar um monte de sintomas, pode estar relacionado à síndrome da hipermotilidade articular e muitas doenças reumatológicas autoimunes, e também ao descondicionamento e estado hiperadrenérgico. Esse é o exemplo, né, de uma síndrome postural taquicardizante, na qual a gente não tem hipotensão, mas tem um aumento da frequência cardíaca persistente durante todo o período de inclinação. Existe também um dado importante na literatura que mostra que a autorregulação cerebral nos pacientes com síndrome postural ortostática taquicardizante está comprometida em relação aos indivíduos normais. Então, isso pode, mesmo com a pressão arterial normal, provocar algumas alterações, principalmente em sensações de escurecimento visual, mal-estar, cefaleia, com a pressão periférica normal, mas com esse sistema de autorregulação alterado. A outra classe de síncopes disautonômicas é a hipotensão ortostática, né, que caracteriza-se pela queda da pressão arterial sistólica maior do que 20 milímetros ou diastólica maior que 10, ou da pressão sistólica menor do que 90 milímetros dentro dos 3 minutos de ortostase, ativa ou passiva. O aumento da frequência cardíaca, quando a gente tem uma doença neurogênica, hipotensão ortostática neurogênica, geralmente está deprimido, menor que 10 batimentos por minuto. E quando a gente tem hipovolemia e não tem doença no sistema nervoso autônomo central, mas só problemas de receptores periféricos, nós temos geralmente taquicardias e até POTS, né? Então, a hipotensão ortostática clássica, ela pode ser tanto sintomática quanto assintomática e, obviamente, vai depender do nível absoluto da pressão mais do que da magnitude da queda. Porque se eu tenho um paciente que passa de 140 para 110, provavelmente eu não vou ter sintoma. Mas se ele passar de 100 para 70, ele vai ter sintoma. Nós temos atualmente, nos últimos guidelines da Sociedade Europeia, uma nova classificação para hipotensão postural ortostática. Antigamente, nós medimos só após os 3 minutos de inclinação do paciente ativa ou passiva. E na verdade, atualmente, nós temos esse outro tipo de classificação de hipotensão ortostática, que é a hipotensão inicial, que ocorre dentro dos primeiros 15 segundos de ortostase ativa ou passiva. Então, eu tenho queda da pressão sistólica,
ou da diastólica, e nesses primeiros 15 segundos, e a taxa na qual a pressão sobe após uma queda importante também tem consequências prognósticas. Então, o indivíduo pode ter uma queda muito significativa, mas se ele tem uma resposta rápida, a pressão recupera-se rapidamente, ainda com ele em postura ortostática, ele tem um melhor prognóstico do que aquele indivíduo no qual a pressão não se recupera nos primeiros minutos. E com isso, ele tem hipoperfusão cerebral crônica. Isso é muito importante, principalmente nos idosos com síncope. Aqui nós podemos ver um exemplo, né, no tilt table test, da hipotensão ortostática inicial e da mais tardia, que ocorre depois dos 3 minutos. Esse é um exemplo do nosso laboratório, e esse já é um exemplo dos guidelines, que mostra a frequência cardíaca subindo lentamente, e aqui a queda da pressão ocorrendo depois desses 3 minutos de postura ortostática. Nesse segundo caso, nós temos ainda uma resposta muito mais retardada. Essa resposta, ela é muitas vezes relacionada a esses eventos de hipoperfusão cerebral crônicas. E daí vem o conceito do AIT hipotensor, que é muito importante nos idosos. Que são eventos neurológicos focais que ocorrem devido a essa hipotensão e síncope em pacientes sem doença arterial carotidiana. Geralmente esses indivíduos têm desidratação, sarcopenia, anemia também é frequentemente observada. Existe uma alta prevalência de estenose aórtica e fibrilação atrial nesses pacientes, então o débito cardíaco acaba sendo prejudicado por isso. E o diagnóstico é muito importante, principalmente porque o uso de medicamentos antihipertensivos, querendo deixar esses indivíduos no gol das diretrizes de hipertensão arterial, acaba, na maior parte das vezes, provocando demências precoces nesses indivíduos. Então, nós devemos ser um pouquinho mais lenientes na questão do controle da pressão arterial de pacientes idosos com essas características. E aqui nós podemos observar, nessa monitorização ambulatorial da pressão arterial, que no indivíduo normal a gente tem uma pressão variando pouco durante o dia, tem aqui o descenso noturno bem adequado, quando o indivíduo acorda a pressão sobe normalmente, e aqui o indivíduo desautonômico, onde a gente tem os picos e as quedas que vão depender dele estar deitado ou em pé, e quanto tempo ele está deitado ou em pé ou sentado. Então, a gente não pode levar em consideração essas medidas para poder tratar esse paciente. Tá? A outra forma de diagnóstico diferencial que nós podemos fazer por meio do teste de inclinação é a pseudosíncope psicogênica, que se distingue da síndrome postural taquicardizante, porque você vê durante esses ataques de perda de consciência, além da fibrilação palpebral e muitos outros sintomas que são muito bem reconhecidos quando nós estamos fazendo exames desses pacientes. Por fim, falando da síndrome do seio carotídeo, nós também devemos realizar a manobra vagal, devemos realizar essa manobra durante o teste de inclinação, ou com o paciente em ortostase, porque isso sensibiliza o nosso diagnóstico de hipersensibilidade do seio carotídeo. Esses exemplos também, que são exemplos dos guidelines da Sociedade Europeia, mostram aqui uma síndrome do seio carotídeo, que tem uma resposta cardioinibitória quando se faz a manobra vagal. Junto com essa cardioinibição, nós temos uma hipotensão profunda e síncope, mas se eu dou atropina para esse paciente, eu observo que esse indivíduo não tem mais esse tipo de resposta. E aí o próximo não tem mais a resposta cardioinibitória. Mas observem a pressão arterial desse paciente. Ela tem uma queda, mas ela se mantém num nível relativamente aceitável, né? Embora eu não tenha bradicardia importante. Esse paciente, diferente do outro, ele tem a pausa, ele tem a queda importante da pressão arterial, aqui ele tem a síncope, mas quando eu faço a atropina, eu corrijo a cardioinibição e vocês observem que a pressão não cai. Se aquele paciente está com 80 de pressão sistólica, ele consegue ficar em pé, mas nesse caso, abaixo de 70, ele já vai ter uma síncope. Então, não adianta eu colocar um marca-passo só nesse paciente. Eu tenho que tratar
paciente com marca-passo e com medidas outras de aumento de volemia, de aumento de sal e água, e às vezes até com medicamentos, para que ele não tenha recorrência de síncope, mesmo com o marca-passo. Já esse paciente, não. Esse paciente tem a cardioinibição, mas ele não tem hipotensão significativa quando eu corrijo a cardioinibição. Do ponto de vista de recomendações para o diagnóstico de síncopes desautonômicas, a indicação do teste de inclinação para o diagnóstico da síncope reflexa, da hipotensão ortostática, da POTS, é de 2A, e para a gente fazer os pacientes aprenderem as manobras de contrapressão, a indicação é 2B. E os critérios sempre são a presença da hipotensão e bradicardia ou não, mas com reprodução dos sintomas clínicos. Hoje em dia também tem sido recomendado que os pacientes façam seus próprios home recordings, né, dos eventos espontâneos, e depois nós podemos comparar, quando nós avaliamos o teste de inclinação, se esses eventos realmente são reprodutíveis e se são os eventos parecidos com o que acontece no dia a dia do paciente. Então, a gente tem essa possibilidade. Finalizando, todos esses parâmetros podem ser observados, então, quando a gente faz uma avaliação autonômica, e também é importante que se colete catecolaminas séricas em decúbito dorsal horizontal em ortostase, porque nós vamos ver se o sistema nervoso autônomo está produzindo ou não norepinefrina, e com isso a gente faz o diagnóstico diferencial, se a doença é central, se a doença é periférica. Existe uma boa parte da população que tem doença central, que tem comprometimento da produção do hormônio antidiurético, e muitas vezes eu observo esse hormônio antidiurético baixo, eu posso medicar o paciente à noite com a droga similar, para que ele possa urinar menos durante a noite e ter menos hipotensão matinal. É muito frequente também que pacientes com disfunção autonômica, principalmente idosos, tenham anemia. Nós devemos tratar essa anemia, e essa anemia pode ser tratada inclusive com a eritropoetina, que tem algum efeito positivo nos pacientes com hipotensão postural, que ainda não é bem claro, mas existe um efeito hipertensor da eritropoetina. E o sódio urinário de 24 horas é importante também se avaliar, porque quando ele é abaixo de 170 MEX, nós sabemos que esse indivíduo responde melhor à medicação fludrocortisona do que os pacientes que têm um sódio urinário mais alto. E além disso, óbvio, eu tenho aquele monte de outros possíveis exames para fazer o diagnóstico, dosando anticorpos, antirreceptor de acetilcolina gangliônica, pesquisando doenças reumatológicas, epilepsia ictal, que se comporta muito parecido, porque não deixa de ser uma síncope desautonômica, só que de origem central, e esses indivíduos podem ser tratados com gama-globulina, podem ser tratados especificamente do seu mal epilético, e com isso a gente consegue realmente abrir o leque em termos de diagnóstico, diferencial e de tratamento. Eu gostaria de mostrar esse exemplo de uma avaliação autonômica, na qual nós temos aqui os parâmetros do indivíduo em decúbito dorsal horizontal, e quando nós colocamos esse indivíduo em pé, vocês vejam que ele responde em pressão, em frequência cardíaca, mas quando a gente olha o índice sistólico dele, diminui bastante. Então, esse é um indivíduo que está hipovolêmico, porque a resistência periférica dele está com uma resposta adequada. Então, nós precisamos dar volume para esse indivíduo, e ele provavelmente vai melhorar e não precisar de outro tipo de medicação. Então, concluindo, os distúrbios autonômicos, eles são muito comuns, geralmente são subdiagnosticados ou mal diagnosticados, né? Eles são erroneamente diagnosticados como distúrbios psicogênicos, e nem sempre é assim, é a minoria. Eles originam-se de várias situações que afetam os mecanismos de controle da pressão arterial. Esses sintomas podem ser tão leves, mas muito incapacitantes para alguns pacientes, e as recorrências vão provocar importante comprometimento da qualidade de vida, além da morbidade em torno de 15% a 30%, que não é pouco. E esse reconhecimento dos mecanismos diferenciais desses sintomas, por meio de uma avaliação autonômica completa e dos outros testes que foram mencionados, é a única forma de se encontrar a terapia apropriada para cada paciente. Muito obrigada. Parabéns, Denise, pela brilhante apresentação, como sempre. Vamos chamar agora o Dr. Murilo. As perguntas vão ficar por final.
já tem algumas perguntas. Então, o doutor Murilo. Ok, bueno, buenas noches. Espero que estén todos muy bien. Entonces vamos a hablar un poco de estratificación de riesgos de muerte súbita en los pacientes con síncope. Un tema que es un poco complejo. Entonces, bueno, ustedes conocen todos mis conflictos de interés, que he estado en muchos estudios clínicos. Soy miembro de muchos estudios para síncope, la mayoría todos negativos. He estado en muchas de las guías que nadie se lee y la mayoría de los tratamientos pues no sirven para nada. ¿Qué pasa con el síncope? Es una consulta muy frecuente, aproximadamente 1% de las admisiones al hospital y 3% de las visitas de emergencia. Ahora, la incidencia aumenta a medida que nos ponemos más viejos, más del 6% cuando tiene uno más de 75 años, y más o menos 30% de nosotros vamos a tener un episodio de síncope, no importa qué tipo de orientación política tenga uno, siempre va a haber algún paciente con síncope. El problema con el síncope es que la diferencia entre el síncope y la muerte súbita es que solo del síncope uno se despierta, pero la muerte súbita no. Así que ese es uno de los problemas. ¿Cómo sabemos que un paciente con síncope realmente no está bien con muerte súbita? Y ustedes saben muy bien que este jugador de fútbol allá en Brasil tuvo una muerte súbita cuando estaba jugando. ¿Cómo que se llama? Que ustedes tienen en el website ahí de su sociedad. La verdad, la forma más fácil de tratar de discutir cuáles de estos pacientes están en riesgo es presentar unos casos, y aquí les voy a mostrar unos casos, todos son casos reales. Este es un paciente de 28 años que es un conductor de camión, de esos camiones grandes, es un truck driver, que tuvo un episodio de pérdida transitoria del conocimiento, o sea, síncope, en el año nuevo. Había estado tomando mucha caipiriña y mucha cachaza la noche antes y estaba manejando una ATV, que es como una motoneta. Estaba ahí sentado cuando estaba eso parqueado y súbitamente sin prodromo tuvo pérdida completa de la conciencia. Recuerden, tiene 28 años. La esposa estaba ahí y dijo que no había duda que no había tenido prodromo. El hombre tuvo un endurecimiento de sus partes superiores que se interpretó como una convulsión de gran mal. Hay una vecina que trabaja con pacientes que tienen epilepsia y le pareció que esto había sido una convulsión epiléptica. El paciente no tuvo incontinencia urinaria y tampoco se mordió la lengua. Este es el electrocardiograma y pues no podemos una encuesta entre ustedes, pero lo único que tiene realmente es un poco de arritmia sinusal. De resto, esto es un electrocardiograma que la mayoría de nosotros es absolutamente normal. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico? Este paciente estuvo tomando alcohol, es del año nuevo, al día siguiente seguramente está un poco deshidratado, así que el paciente tiene síncope neurocardiogénico. Hay que darle lo usual, agua, sal y maniobras de contrapresión, le damos fluorocortisona, es un síndrome convulsivo, le ponemos un marcapaso, no sabemos si le hacemos un estudio electrofisiológico, es de origen desconocido y le ponemos un monitor implantable de eventos. Tiene 28 años, estaba con lo que llamamos resaca, entonces pues no sé, no me importa, ni idea. El problema es que esto es un reto diagnóstico, el paciente le puede preguntar, bueno, ¿y a mí esto me va a volver a suceder o me puedo morir de esto? Pues no se sabe. El paciente se va, no se le hizo nada, y al año siguiente, ya tiene 29 años, vuelve y tuvo 2 episodios, el que tuvo en diciembre del año anterior y este que viene el 28 de diciembre. Este paciente le gusta tener síncope en diciembre. Y entonces, cuando está jugando póker con los amigos, están de nuevo sentados, tiene una pérdida transitoria de conocimiento sin prodromo. Así que, en resumen, el paciente ha tenido 2 episodios de síncope en un año sin prodromo. Ya se le había hecho un ecocardiograma o una resonancia nuclear magnética. No tiene historia familiar de síncope, pero la madre sí tiene, de muerte súbita, perdón, pero la madre sí tiene historia de síncope vasovagal.
Y al parecer este paciente cuando ve sangre hace síncope. Entonces este paciente es de alto riesgo, es de bajo riesgo. La verdad es que es difícil de cualificarlo. En ese momento tiene este electrocardiograma, que lo único que muestra son unas extrasístoles ventriculares unifocales. Este paciente entonces tiene, con este electrocardiograma, alto riesgo de síncope cardíaco o no. La verdad es que aún todavía la mayoría dirían, yo no me preocupo mucho por este paciente. Y en este momento, pues uno, ¿qué hace con este paciente? Lo observa, hace un estudio electrofisiológico, le pone un monitor de implantable de eventos. No sabe, pero se está empezando a preocupar, pero recuerden que ha tenido 2 episodios de síncope en un año. Así que hay que hacer algo. Pero el paciente le pregunta a uno, oiga, doctor, ¿y yo me puedo morir? ¿Cuál es la probabilidad de que yo me muera en el siguiente año? Entonces, este paciente tiene un bajo riesgo de mortalidad, menos de 5%, o es intermedio, más alto, 20%, es muy alto, 40%. La verdad, no tenemos muy buenas formas de saber cuál es el riesgo de este paciente, pero una de las formas que tenemos es que cada vez que me sale ese poll me inhabilita la... There you go. Y el único score que hay es el score de OESIL, que no ha sido muy validado. Nosotros hemos tratado de validar este score y esto es publicado ya hace muchos años, en el 2003, donde había 4 marcadores muy sencillos. Más de 65 años, no, este paciente tiene 29. Historia de enfermedad cardíaca, no, este paciente ya les dije que tiene ecocardiograma, prueba de esfuerzo, resonancia nuclear, todos normales. ¿Tiene síncope sin prodromo? Sí. Si este paciente viene la primera vez y miran ustedes el electrocardiograma era normal, pero ahora tiene un electrocardiograma con una extrasístole ventricular. Entonces digamos que es anormal. O sea que tiene síncope sin prodromos y ECG anormal. Según el OESIL score, este paciente tiene un 25%, 20 y tanto por ciento de mortalidad de cualquier causa, pero la mayoría podría ser de muerte súbita en un año. Así que este paciente está en alto riesgo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso con este paciente? Ustedes saben que yo estuve involucrado con el monitor implantable Medtronic, que estos fueron los primeros monitores que implantamos en el año 1992. Más disfrutado era porque 50-60% de los pacientes seguían con diagnóstico inexplicado o sin causa de síncope. Esto fue inicialmente hecho en el cascarón de un marcapaso Elite. En octubre de 1992, cuando yo estaba en el segundo año de mi fellowship en la Universidad de Western Ontario con George Klein, implantamos y yo fui el que implanté los primeros de estos. Y este fue uno de los primeros pacientes y pues no sabíamos qué tenía. Nuestro paciente entonces decidimos ponerle un monitor de eventos y tiene este tipo de hallazgo, que obviamente es bastante asustador. En principio, este paciente no hubiéramos pensado que tenía ese alto riesgo. Fíjense que tiene esta extrasístole repetitiva y esta extrasístole es la que genera y dispara una taquicardia ventricular con una frecuencia ventricular muy alta y después el paciente espontáneamente durante esto tuvo síncope, sin prodromo, tiene esto. Obviamente este paciente lo llevamos a un estudio electrofisiológico, le inducimos la misma arritmia, pero el paciente maneja camión, es un paciente joven, vive de manejar el camión. En Canadá este paciente pierde la licencia por el resto de su vida para manejar un camión o la licencia comercial. Esto fue en junio, al paciente le decimos, bueno, entonces le vamos a intentar hacer una ablación porque hemos visto que hay una extrasístole que siempre precede esta taquicardia ventricular y si no la podemos ablacionar, pues le ponemos un desfibrilador. El paciente está programado para el 8 de agosto, para el 10 de agosto a cancelar el procedimiento porque el paciente muere súbitamente teniendo desayuno. Así que este es un paciente con síncope, 28 años, sin enfermedad cardíaca estructural, que muere súbitamente. Esto en el transcurso de más o menos 2 años y medio. Hace que es difícil predecir estos pacientes, pero este paciente tenía un marcador importante que era síncope sin prodromo y después tiene un electrocardiograma que no es tan anormal, pero sí tiene extrasístoles ventriculares
que según el score de OESIL, lo puso en un riesgo alto de muerte súbita y tristemente eso fue lo que le sucedió. Otro caso de un paciente de 27 años que es referido directamente al Aerodynamic Lab para un tilt table test porque ha tenido 2 episodios de síncope en los últimos 6 meses. Ambos son gatillados por ejercicio y el paciente no parece tener muchos síntomas. No tiene palpitaciones. Este es el electrocardiograma de este paciente y les puedo decir claramente que no tiene una onda delta, pero con este electrocardiograma, paciente de 27 años, la mayoría no nos pondríamos muy nerviosos, o sí, depende, un alto grado de sospecha, cuando uno mira un poco más aquí, la derivación B3, que les estoy tratando de mostrar con el pointer acá, y ahora les muestro que tiene como una pequeña muesca aquí. También se ve aquí en las derivaciones inferiores. Cuando uno pues tiene un poco más de sospecha, pues se acuerda de que esto puede ser un síndrome de repolarización temprano maligna, donde en la pared inferior y a veces en las paredes laterales se ven este tipo de muescas, que es el síndrome de Heidelberg, que ha sido reportado en el pasado. Si vemos el electrocardiograma ya más aumentado en este paciente, ustedes ven que existen algunas de estas muescas aquí, y cuando ya lo ven ustedes mucho más aumentado, esto parece como si hicieron un signal average, donde se ve como un potencial tardío ahí. Este paciente le hicimos un estudio electrofisiológico, no le inducimos nada, pero este paciente decidió no hacerse nada. Desafortunadamente, haciendo ejercicio otra vez, murió súbitamente. Así que pacientes con este tipo de características, este paciente tenía repolarización temprana en esas determinaciones que les mencioné, es un caso de alto riesgo de muerte súbita. Las guías europeas nos dan algunos pointers de cuáles son los pacientes que pueden ser de bajo riesgo. No les voy a leer todos estos, pero estos son más que todos marcadores de los pacientes con síndromes más disautonómicos, donde usualmente tienen síntomas que uno lo guían a que más probablemente una disautonomía, un síncope vasovagal. Por el contrario, los de alto riesgo usualmente tienen síncope durante el ejercicio, síncope sin prodromo. Esos son, digamos, los que están asociados con más alto riesgo y los que tienen una historia familiar de muerte súbita en la edad menor de 40 años, probablemente son los que son de más alto riesgo. Hay algunas alteraciones electrocardiográficas que nos denotan los pacientes de alto riesgo, no necesariamente alto riesgo de muerte súbita, pero alto riesgo de recurrencia de síncope, pero algunos de estos que están aquí pueden ser de alto riesgo de muerte súbita. Como les mostré, el síndrome de repolarización temprana, obviamente el Brugada y otro tipo de alteraciones. Recuerden que hay causas raras de síncope, pero estas causas que usualmente están asociadas con síncope por ejercicio. Ahí ustedes vieron esta cabra, estos se llaman los Fainting Goats of Tennessee. Este no tiene síncope, esto tiene lo que se llama una miotonía, pero es para simplemente poner el ejemplo que el síncope durante ejercicio nunca es benigno y siempre es un marcador de muerte súbita. Es diferente el síncope post-ejercicio o un poquito después del ejercicio, que siempre es un síncope neuralmente mediado. Entonces hay que tener en cuenta estos pacientes que tienen estenosis aórtica, cardiomiopatía hipertrófica, displasia ritmogénica, taquicardia polimórfica catecalaminérgica, síndrome de QT prolongado. Esos son síndromes importantes asociados a muerte súbita. Este es un caso que tuve el año pasado también en diciembre. A mí siempre me llegan en diciembre los casos interesantes y raros. En resumen, 41 años, que ha tenido varios episodios de síncope, no tiene mayor cosa, tiene una historia familiar de cardiomiopatía no isquémica dilatada, tiene un hermano con un desfibrilador a los 34 años y otro hermano con un trasplante de pulmón bilateral que tuvo una muerte súbita en 20 años. Este paciente está tomando esas medicaciones, tramadol, levetiracetam, ciclobenzapina, y vive con sus hijos y, de nuevo,
síncope y presíncope recurrente sin ningún síntoma. Llega con este electrocardiograma que es altamente anormal. Algunos dirían, Brugada, no sé, lo que quieran. Ahora después ustedes me apuestan a ver qué es. Pues ustedes ven que tiene un bloqueo de primer grado, un eje superior, un bloqueo atípico de la rama derecha, un QT de 631 milisegundos, o sea que está medio largo. ¿Cuál es la causa de que este paciente esté haciendo síncope? Paciente, primero cuando vino, y no, porque no tengo tanto tiempo para mostrar todo, el primer electro con el que vino fue normal, lo vieron en urgencias y le dijeron, eso no es nada, eso es vasovagal, váyase para la casa. Cuando está en el hospital se descubre que este paciente tiene un hábito interesante, se toma 200 tabletas de loperamida. ¿Saben cuál es loperamida? El Imodium para la diarrea. Pero este se toma 200 tabletas diarias de loperamida porque ese es el tratamiento del pobre para la abstinencia por opioides. Acuérdense que el tratamiento para la abstinencia por opioides es la metadona. A veces hay gente que no tiene metadona ni plata para la metadona, entonces toma loperamida a dosis de elefante. En internet ha sido popularizado por este tipo. Y esto sabemos que lo que sucede es que prolonga el QT, produce torsades-de-Pointes y mucha de esta gente muere súbitamente por este tipo de presentación bastante anormal. Así que en las guías ustedes saben que cuando uno tiene un paciente que no está a la izquierda, que está en verde, que es de bajo riesgo, estos son usualmente cuestiones reflejas o ortostáticas. En el que no sabemos si es de bajo o de alto riesgo, pero que no debemos mandar a la casa después de que llegan a las urgencias porque tiene algún feature que nos preocupa, o cualquiera de los que tiene alguna de estas características de alto riesgo que ya les dije, síncope sin prodromo, síncope durante el ejercicio, historia familiar de muerte súbita antes de los 40 años o alguna característica electrocardiográfica de alto riesgo, esos pacientes no los mandemos a la casa, esos pacientes deben ser admitidos o en una unidad de síncope o en la unidad de electrofisiología para el tratamiento como tal. Y tenemos alguna serie de pathways estructurales que podemos discutir después, donde estos pacientes pues obviamente tienen ese riesgo. De nuevo, esto es recientemente publicado por un grupo alemán, donde los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, y más que insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular izquierda, o sea, HFrEF, pero por ejemplo, pacientes con HFrEF, o sea, disfunción ventricular izquierda, y que tienen síncope, tienen una sobrevida muy mala, y muchas veces la mortalidad de estos pacientes es por muerte súbita. Así que hay que tener eso en cuenta. Estos son datos que vamos a publicar próximamente y no voy a entrar mucho en detalle porque creo que la doctora Ana va a hablar del síncope no explicado, pero esto es para mostrarle que pacientes con síncope no explicado y pacientes con hipotensión ortostática, probablemente porque son más viejos y tienen comorbilidad, estos a casi 5 años tienen más mortalidad, de la cual el 50% de esta mortalidad es por muerte súbita, comparado a los pacientes con síncope vasovagal. Así que para resumir, ¿cuáles son los marcadores de alto riesgo? Pues usualmente los pacientes mayores de 65, ya les dije que el síncope sin prodromo, como les mostré en estos dos casos, síncope durante el ejercicio, como les mostré en el segundo caso, también precedido por palpitaciones, los pacientes que tienen traumas severos durante el síncope, pacientes que están haciendo síncope cardíaco. Los pacientes que tienen enfermedad cardíaca estructural, como postinfarto, cualquier obstrucción del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, cardiopatía dilatada familiar o insuficiencia cardíaca. Y algunas de estas características electrocardiográficas, como el síncope con bloqueo bifascicular o el síncope con ondas Q, con un QRS ensanchado, o las cosas como les mostré, como una repolarización maligna, son pacientes que están en más riesgo de síncope. Vamos a publicar probablemente en octubre las guías y el consenso del APH-HRS y también del Latin American Heart Rhythm Society en las investigaciones en los pacientes con muerte no explicada, donde hay algunas recomendaciones como estas que les mencioné. Así que creo que voy a dejar ahí y después podemos hacer algunas preguntas.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos pela excelente apresentação. Agora nós vamos chamar a Inês para falar. A Inês é do Rio de Janeiro, já coloquei, disse inicialmente a titulação dela. Ela vai falar sobre síncope recorrente de etiologia não esclarecida. Qual o algoritmo de decisão mais eficaz? Depois que a Inês terminar, nós vamos chamar os debatedores para fazer os comentários. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite, porque falar depois desses dois, que são dois mentores realmente da minha carreira, são pessoas inspiradoras no mundo inteiro, tanto a doutora Denise quanto o doutor Carlos Murilo. Eu tive a honra, o prazer de conviver de perto com os dois e aprendi muito. Na verdade, essa pergunta que a Estela me fez responder aqui é uma pergunta de $1 milhão, né? Qual o algoritmo de decisão mais eficaz? Porque ele não existe. E eu aprendi isso às duras penas, trabalhando há 15 anos com um protocolo que a gente tem na emergência lá do Copador e depois fazendo a avaliação desses pacientes posteriormente. Então, o que eu entendo hoje é que a gente precisa conhecer a síncope em termos de definição, se é realmente uma síncope. A gente precisa entender qual foi o contexto daquela realidade, daquele momento da síncope. A história clínica é muito importante, muitas vezes ela muda. Eu posso ter um paciente que inicialmente tem uma hipotensão postural e na avaliação posterior eu vou ver que ele tem um ataque supra com hipotensão e, na verdade, a síncope dele não era só pela hipotensão postural. Então, não existe um algoritmo. O que existe é uma série de raciocínios e hoje uma literatura muito embasada e diretrizes importantes para que a gente possa fazer essa investigação. Então, esse vídeo foi o Dr. Carlos Murilo, que me deu há mais de 15 anos. Eu acho o melhor vídeo de síncope da vida, porque ele fala exatamente isso. Existe muita dúvida que eu vejo na sala de emergência, que as pessoas às vezes falam, não sei se foi uma síncope ou uma pré-síncope. A gente precisa realmente ter certeza se esse paciente teve uma perda transitória, autolimitada, com recuperação rápida e espontânea, senão ele não pode entrar para o protocolo de síncope. Não teve uma síncope. Se ele demorou para acordar, se ele tem déficit motor pós, aquilo não é uma síncope. Se ele tem uma convulsão epilética, se ele tem um despertar lento pós-comercial, ele, na verdade, não tem uma síncope. Esse menino teve uma síncope verdadeira, em posição ortostática, numa situação de estresse, ou seja, um mecanismo provavelmente neuromediado ali. E a partir dessa apresentação, o que a gente vai buscar é o que está por trás disso, né? Dessa hipoperfusão cerebral difusa que esses pacientes apresentam. Então, a síncope ela é um sintoma, ela não é um diagnóstico. Então, a gente tem que ir atrás desse diagnóstico. Quando esse diagnóstico não é bem orientado, não é bem fechado, o que vai acontecer com esses pacientes? Eles vão voltar a ter os eventos, né? E aí a recorrência, que é muito expressiva, a gente vê isso, é muito por conta da falta do diagnóstico correto. Então, muitos pacientes são hospitalizados, é um número enorme de hospitalizações. Hoje a gente sabe que a hospitalização não muda o prognóstico para esses pacientes. Então, o que a gente precisa fazer é tentar hospitalizar aqueles pacientes considerados de alto risco e que a minha intervenção possa modificar prognóstico a curto prazo. E eu preciso ter um centro de avaliação a longo prazo, porque o paciente, às vezes, ele tem um bom prognóstico a curto prazo, mas ele tem um mau prognóstico a longo prazo em relação à recorrência. Então, é importante que a gente tenha uma unidade de síncope após a avaliação hospitalar desses pacientes. Por quê? Porque são múltiplos mecanismos. Eu posso ter uma síncope vasovagal simples, mas essa simples ela pode ser recorrente. O paciente ele pode não estar aderindo às medidas, ou ele pode ter uma forma cardioinibitória que nós não tenhamos conseguido documentar, e a gente só consegue documentar com monitorização prolongada. Esse paciente pode ter uma síncope cardíaca, como o doutor Murilo falou, com risco de eventos duros a curto prazo. Então, esse paciente que pode ter uma arritmia, que pode ter uma estenose aórtica causando a sua síncope, uma embolia pulmonar, ele precisa ser identificado nas primeiras 24 horas ou na sala de emergência ainda, né? Muito mais nas primeiras horas. E aquele paciente de desautonomia, que é um paciente mais complexo, são poucas pessoas que trabalham especificamente com isso, e muitas vezes eles têm um diagnóstico errado de doença psiquiátrica, como a doutora Denise falou, mas que na sala da emergência a gente vai procurar entender, será que está tendo alguma perda volêmica, esse paciente tem excesso de medicação, ele está usando diurético, vasodilatador, e isso está propiciando essa hipotensão postural com baixo débito?
Então, muito mais do que definir um algoritmo, que a gente tem que ter um raciocínio clínico. O julgamento clínico é muito importante. Então, esse paciente teve mesmo síncope, não foi uma perda transitória não sincopal, ok. E aí ele vai entrar no nosso protocolo, primeiramente com um exame físico detalhado, sempre medindo a pressão, que é difícil a gente ver as pessoas fazerem isso. Na posição deitada, de preferência após 20 minutos, e após a posição em pé, após 3 minutos, ou escalonadamente, ao levantar 3 minutos, e de preferência um pouco mais tardio, porque elas podem ter hipotensão postural tardia. Se nesse momento a gente acertou o diagnóstico, a gente fez um eletrocardiograma e viu que esse paciente tem um VHT, ok, resolvemos a nossa vida. Infelizmente, essa não é a realidade. É muito pouco a gente vê um eletro que vai esclarecer o mecanismo da síncope. Ou, às vezes, a gente vê uma arritmia no eletro, mas esse paciente tem uma história de uma síncope não arrítmica. Então, a gente precisa correlacionar o que a gente viu no eletro com a história clínica desse doente. E, mais importante, na sala de emergência, o que a gente vai precisar ter em mente é o seguinte: eu preciso deixar esse paciente hospitalizado? Ele é alto risco? Eu só vou precisar deixar ele hospitalizado, de preferência por curto tempo, e com uma equipe que direcione essa avaliação, se ele for alto risco, ou seja, se ele tiver critérios que a gente vai falar aqui de alto risco. Se ele é um baixo risco, mas está tendo uma mudança muito importante da sua qualidade de vida pelas recorrências, eu vou orientar esse paciente, a gente tem folder de orientação para que eles possam entender o que eles têm e encaminhar para uma avaliação com teste de inclinação ou uma avaliação para desautonomia. Então, o estado da arte realmente na sala de emergência é esse, é a gente ter o julgamento clínico de se aquilo é uma síncope vasovagal e eu posso liberar esse paciente com orientação, se ele tem uma síncope de alto risco e eu tenho que internar, e tem aquele meio do caminho, que é o mais difícil, aquele paciente que não é nem alto risco nem baixo risco, é aquele paciente que tem um eletro alterado, mas a síncope parece hipotensão postural e ele tem uma infecção urinária, por exemplo, ou tem uma hiponatremia. Então, é importante que a gente tenha uma unidade de síncope, porque ela realmente é facilitadora nessa decisão. E o primeiro ponto, que não pode deixar de ser esquecido, e muitas vezes na sala de emergência as pessoas não têm tempo para colher uma história detalhada, ela é fundamental. Então, muitas vezes o doente é internado na emergência porque ele tem alto risco e a gente retorna para colher a história, às vezes 3 histórias para conseguir chegar a um diagnóstico definitivo. Então, a história também muda, porque o paciente, às vezes, ele não se recorda exatamente de todos os episódios. E qual é o nosso papel? É tentar fazer com que ele volte ao cenário, né, exatamente o que aconteceu naquele momento, mas não só naquele momento, nas outras síncopes também que ele teve. E aí a gente consegue construir um raciocínio. E muito importante, fundamental, pedir para que a testemunha do evento também participe dessa anamnese, porque o paciente que perde a consciência, ele fica algum tempo sem conseguir lembrar o que realmente aconteceu com ele. Então, hoje, a recomendação da Sociedade Europeia, que é muito importante, e hoje todo mundo tem um celular que possa gravar o vídeo, né? É a gente orientar essas famílias de pessoas com síncope recorrente, que é importante a gravação do tempo real do evento, né? A gente consegue, às vezes, fazer um diagnóstico olhando como é que foi a síncope desse paciente. E muitas vezes não chega a ser uma síncope, a gente tem uma população muito idosa lá no Copador, as quedas recorrentes, elas são muito frequentes. E eu sempre falo, gente, se a queda não acidental, que está ocorrendo muitas vezes, a gente tem que prestar atenção que esse paciente pode estar fazendo um BAV paroxístico, sim. Ele pode estar fazendo uma resposta cardioinibitória. Então, como já foi muito bem falado, nessa hora, o que a gente vai pensar? Se esse paciente tem uma história sugestiva de síncope cardíaca ou não. Qual é o paciente que tem uma provável síncope não cardíaca? É aquele indivíduo jovem que tem eventos frequentes, né, que tem uma síncope ortostática, ou quando levanta, mudança de postura. Ele tem um pródromo muito marcado, então os pródromos, eles são marcadores importantes do componente neuromediado, náusea, calor, sudorese. Ele tem fatores que nitidamente levaram aquilo. Bebeu e desmaiou, está desidratado, está com uma creatinina elevada. Então, essa parte da história, ele tem uma tosse por micção, por defecação, acabou, é uma síncope situacional. Se isso se repete em todos os eventos e ele não tem nenhuma outra síncope diferente disso, a gente fechou o diagnóstico de uma síncope situacional. E aquele paciente que tem muitos eventos, provavelmente ele não tem uma síncope cardíaca, senão já teria sido identificado a causa cardíaca dele, ou já teria um desfecho mais duro. Aquele paciente mais idoso, sexo masculino, que já tem uma cardiopatia estrutural prévia,
fração de ejeção reduzida, que não tem pródromo, um pródromo muito curto, tem uma síncope com esforço, tem um eletro alterado, tem uma história familiar de morte súbita, esse não. Esse é um paciente que a gente vai mantê-lo em observação na unidade de síncope por períodos que vão variar conforme o diagnóstico. Então, o eletrocardiograma é fundamental, ele tem uma indicação classe 1, ele precisa, às vezes, ser seriado, ou você tem que ter ou o paciente ser monitorizado prolongadamente. Então, quais são as alterações eletrocardiográficas de alto risco? Então, eletro alterado sugestivo de isquemia, bloqueios atrioventriculares, FA com baixa resposta, uma bradicardia sinusal persistente, pausas maiores que 3 segundos sintomáticas ou maior que 6 segundos assintomáticos, bloqueios bifasciculares, TV não sustentada, se o paciente tem uma prótese, tem uma suposta disfunção dessa prótese, e as canalopatias. E é uma coisa importante, a medida do intervalo QT e do intervalo QT corrigido, que deve ser feita manualmente, não pelo aparelho do eletro, né, que já tem aquela resposta, a gente deve procurar o maior QT dentro desse eletrocardiograma. Então, a gente tem muitos scores de risco, são 9 scores publicados, OESIO, EGID, São Francisco, Rose, mas aqui em homenagem ao nosso palestrante internacional, eu trouxe um score recente canadense, que é um score simples para a gente aplicar na sala de emergência e que faz com que o plantonista também treine esse julgamento clínico para avaliar se esse paciente tem uma síncope vasovagal ou não. Então, quanto mais negativo esse score de risco, e ele vai incluir predisposição a sintomas vasovagais, os pródromos que a gente está marcando, se ele tem história de doença cardíaca, como é que está a pressão arterial, se ele está hipertenso ou hipotenso, se tem troponina alterada, se o QRS é anormal, tem uma duração de QRS alargada, tem um QTc alterado e o diagnóstico da emergência é supostamente uma vasovagal, esse paciente tem um risco muito baixo de eventos sérios em 30 dias. Então, é bom, a gente consegue dizer, olha, em 30 dias provavelmente você não vai ter nada, mas é interessante que você tenha um acompanhamento se isso voltar a acontecer. E outra coisa importante, isso aqui é uma publicação do Mount Sinai, da Mayo Clinic, e é interessante a gente ver que quando a gente quando a gente envolve o paciente nessa decisão, ele adere mais ao tratamento, ele volta na consulta. Então, esse modelo de você passar, porque a maioria fala assim, não, mas eu já estou bem, eu nunca tive nada, é a primeira vez que eu estou desmaiando. Então, eles têm muita resistência de por que tem que investigar. Eu não vou ter de novo. Então, quando a gente fala, olha, 1/3 tem uma recorrência, eles normalmente não aceitam. Então, é uma forma dele preencher um questionário e tentar raciocinar junto com o médico. Por que você desmaiou hoje? O que você pensa em relação ao seu futuro risco disso, de desmaiar de novo? Explicar para ele que a gente pode fazer uma avaliação completa e não achar nada, e ele ter uma arritmia envolvida, né? E é interessante que eles colocam aqui o risco pessoal, ou seja, em 100 pessoas, 97 não vão ter nada sério, mas 3 vão. O que você pensa disso? E dá a opção para o paciente também. Não, eu quero ir para casa e vou acompanhar com o meu médico assistente. Não, eu quero ficar no hospital para monitorização cardíaca e realizando outros testes, ou eu quero que o médico da emergência decida. Então, esse é uma ferramenta muito interessante, a gente tem usado esse tipo de abordagem, porque isso faz com que o paciente fique mais próximo e a gente consiga continuar esse tratamento. A telemetria intra-hospitalar, ela é fundamental. Isso aqui são exemplos de pacientes que durante a internação, essa segunda era uma síncope que parecia uma vasovagal, ela tinha pródromo, e a gente pôde detectar um QT longo com um torsádio durante a monitorização. Essa aqui é uma médica que fez um BAV de alto grau sentada num mal-estar durante a monitorização com telemetria. Então, ela é fundamental nos pacientes que a gente decide manter dentro do hospital, porque a gente está pensando em arritmias graves. E a partir dessa primeira avaliação, eu já posso indicar uma terapia. Se esse paciente tem um bloqueio bifascicular e tem uma síncope recorrente inexplicada e tem uma disfunção ventricular com uma fração de ejeção abaixo de 35%, ele já é candidato a um desfibrilador ou, às vezes, um ressincronizador associado com classe 1 de indicação. Se a fração de ejeção é normal, eu posso sugerir um estudo eletrofisiológico? Sim, mas eu sei que tem uma sensibilidade baixa, então o ideal seria o implante do monitor implantável e a tentativa de buscar o evento sincopal real desse paciente. A indicação de um marca-passo empírico ainda é questionada, uma classe 2B, mas alguns pacientes, alguns médicos decidem colocar. Importante também, quando a gente documenta uma BRAD no eletrocardiograma, é saber a relação dessa BRAD com o sintoma do paciente.
Então, isso é muito importante. E aí, se isso tiver um match, né? Se tiver correlação entre o sintoma e o eletro, esse paciente tem uma indicação classe 1 de marca-passo. Se ele é assintomático e tem uma disfunção sinusal assintomática, essa relação não está bem estabelecida, isso já fica um pouco duvidoso. Se ele tem um bloqueio persistente, uma FA com baixa resposta, facilita. E se eu tenho um bloqueio bifascicular, mas eu não documentei bradicardia, eu posso indicar um estudo para medir o HV desse paciente. Então, o estudo eletrofisiológico, ele diminui um pouco a indicação na síncope, porque ele tem que ser muito específico para a suspeita de bradiarritmia, que a gente não esteja conseguindo pegar, lembrando da sensibilidade baixa, ou daqueles pacientes que têm uma cicatriz, né, de infartos prévios no músculo, e que a gente esteja suspeitando de uma taquicardia ventricular monomórfica sustentada. Então, se eu levo esse paciente ao estudo e meço um HV acima de 70 milissegundos, maior ou igual a 70, e esse paciente tem uma síncope recorrente inexplicada, eu estou autorizado a implantar esse marca-passo. Mas o que a gente tem que lembrar, esse aqui é um slide que o Dr. Maurício Scanavaca me cedeu já há algum tempo, que eu achei muito importante falar sobre isso, as síncopes reflexas também fazem essa historia. E idosos também têm síncope reflexa cardioinibitória, não é só o jovem. Então, uma parcela da população tem todos os exames normais, chega à investigação com estudo eletrofisiológico e continua desmaiando sem um diagnóstico. Então, o que a gente tem de ferramenta? A gente tem um monitor de eventos externo, que se o paciente tem eventos em até 30 dias, eu posso lançar mão. Se os eventos são raros, ele já fica mais difícil de ser usado, porque eu vou ter que ficar repetindo. Então, o ideal seria o monitor inserível. Então, depois do estudo Issue Trace, o monitor implantável, ele realmente mudou o cenário, porque ele consegue mostrar o que acontece no momento real da síncope. Então, é o momento realmente que a gente pode dizer, não, essa síncope foi causada por uma bradiarritmia. Então, hoje, ele tem um nível de indicação classe 1 para os pacientes que você tem um risco provável de arritmia, e naqueles com baixo risco cardíaco, mas que possam ter síncope reflexa cardioinibitória, ele também tem uma indicação. A sua indicação abriu até para perda transitória não sincopal, naqueles casos de epilepsia de difícil diagnóstico, que continuam com recorrência, e nas quedas inexplicadas, que a gente realmente tem uma experiência grande nesses idosos. Bom, a gente sabe que a recorrência mais séria de desfecho duro é a síncope cardíaca, mas e aqueles pacientes que têm vaso vagal e continuam recorrendo, que têm trauma, que mudam a qualidade de vida, que perdem o emprego, que deixam de dirigir? Eles também precisam de uma avaliação. Precisa ser internado? Não. A gente pode ser avaliado ambulatorialmente com o teste de inclinação, como a doutora Denise muito bem já demonstrou, e a gente usa a pletismografia digital contínua para tentar reproduzir o evento postural. Eu posso ter um tilt positivo e esse paciente sincopar por uma arritmia grave? Sim, por isso que eu preciso estratificá-lo antes de mandar para o teste de inclinação. Então, quem é que vai para o teste de inclinação? É quem eu já afastei síncope cardíaca, eu já tirei dessa abordagem, e que eu penso numa síncope reflexa, ou numa hipotensão ortostática, ou uma taquicardia postural ortostática, ou até mesmo uma síncope psicogênica, que é comum nas recorrências. Então, aquele doente que desmaia na sua frente no consultório várias vezes, provavelmente ele tem uma síncope psicogênica, a gente coloca no tilt, muitas vezes ele vai desmaiar no tilt com tudo normal, é aquele desmaio assim que o doente vira a cabeça, desmaia e depois abre o olho. Então, você fechou um diagnóstico de uma coisa difícil, porque o paciente fica indo muitas vezes à sala de emergência para ser atendido. Bom, mas o que a gente tem de algoritmo? Já que a Estela me pediu algoritmo, né, Estelinha? Eu vou tentar botar alguma coisa. O que a gente tem de interessante? O Dr. Brinoli, que é um dos que mais publica nessa parte de síncope recorrente, ele começou em 2015 a mostrar um algoritmo muito interessante para os doentes mais idosos com síncope reflexa recorrente, ou seja, já se afastou uma causa cardíaca e esses pacientes continuam sincopando. Então, ele começou com um estudo observacional, prospectivo, multicêntrico, com 281 pacientes com mais de 40 anos que tinham síncope recorrente, e 49% deles receberam marca-passo. E qual foi o método de investigação? Compressão do seio carotídeo. Se ela fosse positiva na forma cardioinibitória, esse paciente colocaria marca-passo e seguiria em acompanhamento. Se a compressão fosse negativa, ele realizaria o tilt teste. Se tivesse padrão cardioinibitório, marca-passo e acompanhamento,
Mas se esse tilt fosse negativo ou tivesse uma resposta vasodepressora, esse paciente era submetido a implante de monitor implantável. E com acompanhamento, se síncope, com assistolia acima de 3 segundos, marca-passo, ou assistolia acima de 6 segundos, assintomática, também marca-passo. O que ele pôde mostrar para a gente? Que em 3 anos de acompanhamento desses pacientes, houve benefício e diminuição de recorrência nos pacientes que colocaram marca-passo. Mas o que foi interessante? Que essa diminuição foi muito maior naquele paciente que tinha um teste de inclinação negativo. Ou seja, ele funcionava como uma disfunção do nó sinusal. Você botou o marca-passo e tratou a resposta cardioinibitória. Ele não tinha um componente neuromediado. Agora, o paciente que faz um tilt positivo, mesmo que ele tenha uma sistolia, ele pode botar um marca-passo e voltar a sincopar por outro motivo, que é um motivo de vasodilatação, diferente do mecanismo de bradiarritmia, embora eles estejam interligados. Então, ele tem também vasodilatação, atividade simpática alterada, e precisa ser tratado com droga, com meia elástica, com hidratação. E ele também conseguiu mostrar para a gente, numa meta-análise, confirmar, depois de 1.046 pacientes, onde 36,6 tiveram diagnóstico de bradiarritmia no eletro, 19,2 com assistolia e 11,6 colocaram marca-passo, dessa população, 14,9 tiveram recorrência. Então, por que eles têm recorrência? Exatamente pelo mesmo motivo. Essa recorrência ela é maior com o tempo, muitas vezes uma diminuição da aderência também ao tratamento de hidratação, de meia elástica e até droga, porque o paciente começa a melhorar. Então, ele fala, não preciso mais fazer nada disso, que eu estou bem. E também porque esse paciente que tinha um tilt negativo, a recorrência com certeza é menor, e aquele paciente com tilt positivo, que tem a forma vasoplégica também, apresentou mais recorrências justamente por isso. Então, o tilt continua sendo um exame importante. Ele sempre foi importante, porque ele mostra o mecanismo real dessa vasodilatação. É uma tendência que esse paciente tem, independente da forma cardioinibitória ou do BAVT que ele apresente ou da taquicardia ventricular. Então, para finalizar, o que eu posso dizer? Que quanto mais simples for o seu protocolo da sala de emergência, melhor. A gente tem uma folha frente e verso na Redditor. A gente começou a trabalhar com isso quando eu fui para o Canadá, foi em 2005, com o Dr. Murilo. A gente voltou, começou devagarinho, trabalhinho de formiga. Hoje é um protocolo robusto, já com publicações, mas que a gente chegou à conclusão que o importante é um exame físico detalhado, ensinar ao médico generalista a colher a história e saber quando é que ele vai chamar a gente para rever esse paciente. Então, a gente colocou os critérios mais importantes de alto risco e depois a gente reavalia como equipe de eletrofisiologia para saber, vale a pena fazer um estudo, vale a pena implantar um monitor, vale a pena o tilt, e a gente tem acompanhado essas respostas. Então, esse protocolo, a gente não sabe se ele realmente diminui desfecho duro, a gente ainda está concluindo alguns trabalhos, mas realmente ele organizou a nossa cabeça em relação ao tratamento desses indivíduos e saber quem eu vou internar e quem eu não vou internar e, principalmente, ter uma equipe. A gente tem hoje a equipe de neuro que já entende muito bem de síncope vasovagal, a gente tem a equipe de cardiologia, a gente tem a equipe da emergência já trocando com a gente conhecimento, porque eles começaram a ter experiência também prática e o feedback depois do que acontecia com esses doentes. Então, acho que é isso. Obrigada. Parabéns, Ana, foi excelente, muito didática. Agora a gente vai chamar para debater, não sei se os microfones estão abertos, como é primeiro as damas, então eu vou chamar a Ana Cristiane Rocha, e aproveitando enquanto ele abre o microfone da Ana, nós estamos também fazendo umas lives no Instagram. Na próxima semana nós vamos ter, para os pacientes, né? Nós vamos ter atividade física em portadores de marca-passo, desfibrilador e ressincronizador. E nós vamos ter o doutor Emanuel Licarião e o doutor Braulio para debater sobre isso, ouvir os questionamentos e responder. Na próxima semana, nós teremos uma outra apresentação, a webinar vai ser sobre bradiarritmia funcional, como tratar. Nós vamos ter também vários palestrantes ilustres, como o Dr. Pachon, o Dr. Eduardo Costa, e vai ser também muito boa. Doutora Ana Cristiane já está disponível?
Acho que sim. Estão me ouvindo? Pronto, estamos sim. Bem, boa noite, né? Em primeiro lugar, muito obrigada por participar desse evento. As aulas foram, como eu esperava, excelentes, né? E sempre a gente vê alguma coisa um pouco diferente, aprende outra. E eu vou tentar fazer algumas perguntas aos participantes para algumas perguntas que as pessoas, na verdade, têm dúvida na prática clínica, não é? Então, assim, é claro que o mais importante no diagnóstico da síncope, na ocasião de atendimento do paciente, seria a anamnese, o exame físico, né, e um eletrocardiograma de início. Mas, assim, uma coisa que às vezes eu fico pensativa é a indicação do dispositivo implantável naquele paciente com a síncope inexplicada, mas ele tem uns pródromos que sugerem uma síncope arritmogênica, né? E às vezes até a gente sabe que o estudo eletrofisiológico pode dar um falso positivo. Então, eu queria que o grupo falasse a respeito disso, por favor. Não sei se ficou bem clara a pergunta. É a indicação de monitor implantável na síncope recorrente, né? Isso. Só que com pródromos que parecem vasovagais, é isso? Não, com pródromos que parecem síncope, assim, arritmogênica. Então, às vezes, eu própria, eu acho que, na verdade, isso é uma dúvida que passa na cabeça de todo mundo. Mas eu fico, assim, preocupada. Eu vou colocar um monitor de eventos. Ah, entendi. Para você assistir um evento grave, o doente morrer lá com o monitor. Exato, né? Eu acho que isso é uma coisa que todos nós temos dúvidas, às vezes. Por isso que essa parada na unidade de síncope e essa avaliação inicial com o estudo eletrofisiológico, e se for indicação, ela é importante. Porque se você, embora a sensibilidade seja baixa, você fez todo aquele passo a passo, você não conseguiu, na monitorização intra-hospitalar, detectar nenhuma arritmia. Esse paciente fez um estudo, o estudo foi negativo. Pronto. Teoricamente, é um paciente que você tem que monitorar, mas você já fez um screening para eventos duros em 30 dias. Isso. Você vai monitorar esse paciente, seja com um monitor externo ou implantável, dependendo das vezes que ele tem o evento. Tá? Então, se ele tem sintomas diários, você consegue com o monitor externo, não conseguiu no hospital, mas consegue, na monitorização ambulatorial, provavelmente pegar o que ele tem. Né? Agora, se você já fez esse screening inicial, ele tem todos os exames negativos, a chance dele evoluir, tipo uma morte súbita, ali já é menor na hora dessa monitorização. E vai ser a única maneira de você conseguir pegar o evento real. A gente não pode ter medo disso, porque se você não coloca monitorização, ele vai continuar a desmaiar sem monitor. Então, ele vai continuar sendo inexplicável. Então, eu fiz toda a minha estratificação inicial, decidi botar o implantável para tentar pegar o evento real desse indivíduo, que está acontecendo independente dele estar monitorizado ou não. Mas se ele estiver monitorizado, eu vou fechar esse diagnóstico. Às vezes rápido, às vezes demorado. Ele pode levar 1 ano a fazer outro evento. Né? É isso que a gente consegue. Não sei se vocês concordam, Denise, o que você acha? Eu entendi o que você quis dizer, Cristiane, porque assim, muitas vezes você vê um paciente que dá uma certa dúvida, né? Você nem sempre, aliás, eu acho que na grande maioria das vezes a gente não tem aquela receita de bolo bonitinha que dá, como o Murilo mostrou, alguns pacientes você acha que são menos de risco, outros mais de risco, um morre, o outro não, mas enfim, eu acho que a questão na avaliação inicial, na questão da história, do exame físico e do eletrocardiograma, a gente tem que sempre encarar aqueles fatores de alto risco e os fatores de baixo risco. Então, aquela listinha é mais velho, não tem pródromos ou tem pródromos de palpitação, é um doente que tem doença arterial coronária, porque vamos fazer assim um diferencial. Eu tenho um jovem de 40 anos que não tem nenhum fator de risco para doença arterial coronária, é um paciente saudável, esportista, e que tem uma síncope com palpitação taquicárdica precedendo o evento, mas tinha feito esporte, estava um pouco desidratado, ou estava vendo um show, alguma coisa desse tipo. E um outro que,
ao contrário, tem 40 anos, mas tem história de hipercolesterolemia, diabetes, é hipertenso, pode ser jovem também. E tem uma síncope com os pródromos totalmente vasovagais. Esse segundo paciente, ele pode ser um paciente isquêmico, né? O paciente está fazendo isquemia de artéria coronária direita e ele tem todos os pródromos de síncope vasovagal. Então, eu entendi mais ou menos, a sua pergunta foi nesse sentido. É isso, Denise. Parece ser, mas ele tem uma série de outros eventos. Aquele que está no meio do caminho. Ele é um paciente de risco, né? A minha intenção foi chamar a atenção exatamente para a questão do screening, da triagem inicial, não é? Porque, às vezes, a pessoa atende o paciente e fica preocupado com os exames que deve fazer e tudo, mas, dependendo do sintoma, então, assim, seria melhor fazer um eletrofisiológico antes, para depois pensar no monitor de eventos. Sim, sim. Se for um paciente com suspeita de síncope arritmogênica, por exemplo, porque às vezes você tem um paciente jovem, sem cardiopatia estrutural, sem alteração eletrocardiográfica, e que faz o primeiro evento de um ataque cardíaco catecolaminérgica, por exemplo, né? Mas aí já seria uma síncope que provavelmente ela teria feito algum esforço físico, né? A gente já tem uma sinalização para a gravidade do evento. Pessoal, eu vou liberar algumas pesquisas aqui que eu acho que valem a pena, já que a gente estava debatendo sobre isso. Essa pesquisa foi se você já indicou o lúper implantável, está quase que meio a meio, metade que sim, metade não. A segunda, se você acredita que o lúper vai substituir a investigação tradicional de síncope. A grande maioria, metade das pessoas acredita que vai ter pouco uso, 38% na maioria dos casos. Se você utiliza scores de síncope, 84% dos que responderam usam scores. E a doutora Ana fez um belo lobby, o Canadian venceu com 56% das pessoas. Em homenagem ao Murilo, né? Do Murilo também. Então, o Canadian venceu com 56% dos presentes. E o segundo colocado foi o SGCIS, com 9%. Eu acho que a gente tem que mesclar, né, o que a gente tem. As populações desses scores são muito distintas. Até a definição do que é um eletroalterado, ela é diferente de um score para o outro, né? Então, a gente tem que realmente individualizar. Chega uma hora que a gente tem que olhar aquele paciente. E tem um pouco de feeling também, experiência, né? Mas todos os scores, eles podem se complementar, só que a gente acaba elegendo um que a gente goste mais, ou tenha mais facilidade de usar, né? Eu acho que é um pouco por aí. Você sabe que uma coisa que eu acho, assim, em termos gerais, se você... O Murilo até mencionou na aula dele. O score de OES é o mais fácil para o pessoal guardar. Você está no pronto-socorro, você tem que fazer as coisas correndo. Você está super atarefado. É difícil você ter... A menos que exista ali na parede, né, todos os critérios. Eu acho que o OES são 4 critérios. São super simples de guardar. Então, eu acho que para todo mundo podia saber pelo menos esse. Esse é o mais fundamental. E a gente vai abrindo leque, né? Essa é o nosso protocolo da rede, o OESIO é o predomínio ali, né? Ele realmente foi um dos primeiros e foi o que a gente teve mais segurança de usar. E como a Denise falou, ele é fácil de memorizar. Ele é muito esclarecedor. É idoso, eletrooperado, se não teve pródromo e se tem cardiopatia estrutural. Então, se a gente conseguir definir isso, a gente já consegue dar um tratamento mais adequado para esse paciente e diminuir evento duro, desfecho duro, pelo menos em 30 dias, né? Paulo Rosa perguntou quais são as doenças reumatológicas mais comuns nas síncopes. Quem quiser responder? As doenças reumatológicas. Com a Denise. Olha, uma das doenças que a gente mais vê associada à síncope é a síndrome de Sjögren. Né? Sjögren tem muito POTS, tem muita hipotensão postural, são pacientes que, assim, você às vezes tem sintomas muito leves da doença reumatológica, mas se você for procurar mais profundamente, você encontra. Eu tenho um monte de pacientes com POTS que, no fim, foram diagnosticados como Sjögren.
tá? Mas na artrite reumatoide também, e algumas outras doenças autoimunes que são pós-infecciosas, né? Então é importante a gente fazer essa história detalhada, porque, por exemplo, o paciente tem uma espécie de polirradiculoneurite autonômica, não motora. Então, ele tem uma infecção importante. Eu tive uma paciente recentemente pós-Covid, que ficou com hipotensão postural, taquicardia ortostática, quer dizer, sintomática, muito, muito, muito sintomática. A gente teve que tratar, inclusive, com fludroimidodrina, já estava completamente curada da Covid, mas desenvolveu provavelmente aí uma polirradícula autonômica, porque ela não tinha nada antes de pegar a infecção. E não era uma paciente que estava desidratada, e pela nossa avaliação, nós não sabemos que tipo de anticorpo a gente tem que procurar, mas ela é uma paciente que respondeu muito bem a todas essas medidas específicas para essa vasodilatação inadequada que ela tem, essa taquicardia inadequada. Então, é importante investigar tudo, gente. Olha, secreção inapropriada de hormônio antidiurético, assim, quando você pensa no assunto, você expande um pouquinho mais, eu acho que a gente encontra muito problema clínico sistêmico nesses pacientes que têm sintomas desautonômicos. Muitos mesmo. A síndrome de Ehlers-Danlos, por exemplo, se você não pensar nela, você tem hipermotilidade, faz esse movimento com o dedo, encosta, então vamos procurar. E você vai ver que tem um monte de pacientes que tem luxação articular, que tem um monte de... Tem histórias, assim, de luxações frequentes, mas que não leva tanto em consideração. Ah, estou fazendo esporte, eu estou fazendo balé, eu estou... Mas não, tem hipótese e tem isso também. Então, eu acho assim, quem estuda síncope tem que estudar clínica, assim, em todos os aspectos, amplamente. A gente tem que estar preparado para qualquer diagnóstico. Não dá para ser muito simplista, né, Ana? Eu acho que assim, você tem que ser muito detalhista. Uma consulta não pode durar menos que 1 hora. Você tem que perguntar tudo, tintim por tintim, ficar lá é chato, é maçante, mas tem que ficar, porque senão a gente fica dando volta, né? Você anda em círculos e não faz diagnóstico. Eu acho que essa é a minha opinião. Mas respondendo a sua pergunta, eu, né, dei uma eu vou aproveitar, antes de dar a palavra para o doutor Serpa, e vou fazer uma pergunta que o doutor Santos, nós vamos responder todas as perguntas. A gente já está passando um pouco do tempo, mas a gente vai passar para poder responder todas as perguntas e para que o doutor Juan Serpa possa falar. Então, o doutor Santos Neto, cearense aqui, nosso colega, pergunta, ele dá os parabéns a todos os palestrantes e pergunta para a doutora Denise, qual a sua terapia atual para paciente com POTS? Então, depende. Se é um POTS, a gente faz avaliação autonômica e você pode encontrar várias situações. Você pode encontrar um paciente que tem hipovolemia, como aquele exame que eu mostrei, você detecta um volume sistólico e um índice sistólico em postura ortostática muito baixo, mas uma resistência periférica normal, taquicardia, faz taquicardia normalmente. Então, você tem que dar volume, o paciente está por algum motivo desidratado, e a gente vai procurar uma causa para isso. Nesses pacientes, eu já encontrei muito paciente que precisou tomar o hormônio antidiurético, de DAVP. Então, assim, você observando uma avaliação autonômica, você vai procurar a causa daquilo. Tem outros pacientes que você põe em pé e você vê que a resistência periférica não aumenta, não acontece nada. Então, são os POTS desautonômicos. Esses pacientes respondem melhor à midodrina e mesmo a fludrocortisona, porque tem um efeito vasoconstritor e também aumenta a volemia. E tem os hiperadrenérgicos, né? Que você tem, às vezes, uma deficiência da dopamina beta-hidroxilase. Então, você tem pacientes que têm norepinefrina altíssima na circulação, não fazem hipotensão e fazem muita taquicardia. Então, esses pacientes acabam respondendo melhor, ou você trata a doença de base, ou você dá um pouco de beta-bloqueador. Então, é variado. Na verdade, você tem que estudar esse paciente profundamente. Então, vamos dar a palavra para o doutor Juan Serpa, e depois a gente vai responder as outras perguntas. Obrigado, doutora Estela. Bom, fiquei para o final, mas tem algumas coisinhas que eu vou aproveitar também até para estimular um pouco mais a discussão.
Parabéns para os palestrantes, aulas foram excelentes, doutora Ana, doutora Denise e doutor Carlos, como sempre, que a gente está bem acostumado a aulas desse nível e de qualidade. E o que eu queria discutir também com vocês é parte da população que tem síncope vasovagal, que essa síncope vasovagal é mais focada na parte de cardioinibição e em pacientes jovens. Acima dos 40 anos, temos a recomendação de implante de marca-passo, mas o que a gente faz com aqueles pacientes mais jovens? Existem técnicas novas, existem técnicas que estão saindo, que cada vez tem mais equipes, mais grupos investigando também, aumentando as experiências, aumentando o número de casos estudados e, dessa forma, também as evidências. A gente sente ainda falta de, pelo menos, consideração na parte dos guidelines. O Dr. Sutton, recentemente, ele fez uma resposta também sobre um questionamento de por que esses tratamentos novos, eles ainda não foram inclusos e deu uma resposta que realmente precisa de mais evidência. Nesses pacientes jovens, com síncope cardioinibitória recorrente, às vezes considerada síncome maligna, que tem pacientes que têm várias crises de síncope por semana, várias crises de síncope por mês, que acabam diminuindo bastante essa qualidade de vida. O que a gente tem para esses pacientes, além do que o Dr. Carlos falou no primeiro slide dele, que síncope vasovagal tem muito tratamento que nada serve para nada? A gente está tentando até mudar essa resposta, que daqui a pouco ele vai ter que mudar esse slide. Tem algumas coisinhas que funcionam sim e que estão sendo promissórias aqui agora no futuro. O que vocês têm para comentar, doutora Denise, doutor Carlos e doutora Ana? Tem que falar, hein, doutor Murilo? Vamos lá. Quero ver. Eu quero ver a Colômbia vai falar disso. Las promesas son solo promesas. Así que, pues, obviamente... Por ejemplo, la cardioneurulación, eso suena muy atractivo en esa población. Y hay algunos estudios de NICE y otros grupos, y obviamente Pachón, que lo han introducido, pero esto puede ser como la denervación renal, puede ser que no sirva para nada. Entonces tenemos que hacer un estudio clínico adecuado. Exacto. Y el estudio clínico tiene que tener sham, o sea que no puede ser un estudio, tiene que ser, no solo placebo, tiene que ser sham. Controlado. Tienes que meter un catéter, a unos el catéter está apagado y al otro está prendido y nadie sabe qué está haciendo fuera del operador. Hasta que no hagamos ese estudio, no vamos a tener claro cuál es el problema, porque algunos van y hacen los ganglios izquierdos, otros los derechos, otros todos, otros unos aquí, otros allá. Entonces, desafortunadamente hay mucha heterogeneidad en cómo se hace la técnica. No hay tampoco una forma de validar que la técnica funcionó. Ahora, Pachón estaba utilizando la estimulación vagal, ya sea por la oreja o sea por un catéter aquí. Todas esas cosas son interesantes, pero no han sido validadas aún. Exacto. Así que tenemos que trabajar en eso. Yo no digo que no funcione, lo que digo es que... Claro, que falta evidencia, falta demostrar. Contundentemente. Y cuando lo tengamos demostrado contundentemente, que no es que yo haga 5 casos, el otro hace 20, sino que por fin hagamos un consorcio y hagamos un estudio clínico internacional con unos endpoints que sean claros y con unos desenlaces de la técnica y que todo el mundo haga la misma técnica, aí sí vamos a saber que esto funciona. Eu acho exatamente isso, Murilo. Eu acho que o que está faltando, na verdade, é nós conseguirmos juntar essa massa crítica de profissionais para fazer esse estudo, um estudo prospectivo, placebo, controlado, cego. O que a gente vê, assim, pelo menos no estudo pequeno que nós fizemos, é que os pacientes que têm bloqueio atrioventricular, que parecem ser aqueles adenosinas sensíveis ou, enfim, jovens que têm esses BAVs bem classicamente vagais, entre aspas, eles respondem muito bem à denervação seletiva. Já os que têm pausa sinusal, eu tenho muita dúvida, realmente, porque eu tenho a impressão que esses mecanismos são muito mais amplos do que os que fazem bloqueio atrioventricular. Eu não sei qual é a sua impressão em relação a isso. Sí, también, pero también uno podría decir que los que son adenosina sensibles, si uno les da teofilina, con eso se curan.
Entonces, de pronto, uno de los brazos del estudio debería ser esa población. Yo creo que todavía tenemos mucho que aprender. Es sin duda una técnica que es interesante, sobre todo si uno puede ahorrarle un marcapaso, o como ya sabemos, la mayoría de nuestras intervenciones farmacológicas funcionan muy marginalmente. Entonces, probablemente esta es la técnica, pero tenemos que validarla adecuadamente. Yo creo que cada vez hay más masa crítica. El problema es conseguir quién es capaz de juntar a toda esta gente para que hagamos ese estudio. Y estamos intentando hacer eso hace años contigo y con Pachón y con otros, pero todavía no ha funcionado. Sí. Pronto esse es el estudio del retiro. Eu acho interessante a gente falar também para o paciente sobre reabilitação física, né? Porque muitas dessas recorrências cardioinibitórias, na verdade, não estão aderindo às medidas. Eu acho que a gente vê na prática, no consultório, quando o paciente volta para a clínica de síncope, que é quando eles começam a entender realmente. E normalmente não é você dizer tem que beber água, tem que usar a meia, tem que fazer exercício. É quando ele começa a fazer, ele fala assim, eu estou bem, eu vou parar. E ele volta com a testa machucada. E ele fala, é isso mesmo. Então, o empoderamento do doente, jovem, cardioinibitório, e insistir é chato, né? Porque você tem que ficar ali falando sempre a mesma coisa. Não tem remédio. É hidratar muito mais. Mas eu bebo muita água. Não bebe. Você acha que bebe. Mas é isso, não é, Denise? Como é que é o consultório de revisão? E quando ele começa a fazer exercício, quando ele começa a hidratar, tratar a parte emocional, porque muitos são muito ansiosos e se tornam mais ansiosos por conta da recorrência, a gente vê a maioria melhorar. Então, eu acho que é uma parcela que está fazendo tudo, mas continua tendo cardioinibitória, talvez seja essa que vá para a cardioneuroablação. Mas a grande maioria, não sei se vocês concordam comigo, na verdade, falta adesão ao tratamento. Eles têm que estar envolvidos nesse tratamento. Eles têm que entender, e eles só entendem, pelo que eu vejo, depois da terceira, quarta consulta, ou quando eles começam a ter mais recorrência, quando eles deixam de fazer propositalmente, até para fazer um teste. Eu tenho vários assim, eu estava ótimo, anos sem ter nada, mas aí eu fui fazer um teste, aí eu bebi muito, passei a noite toda, aí caí no dia seguinte. Eu falei, ótimo, parabéns, você confirmou. Testou para ver se caiu. É um pouco isso, porque é muito chato ficar fazendo aquelas medidas constantemente. Às vezes você quer relaxar um pouco, né? Então, acho que é... Gente, a gente ainda tem algumas perguntas Estela, aqui. eu queria, com licença, fazer uma colocação. Tem uma indicação que eu acho que a gente precisa deixar bem claro, né, para quem está assistindo, que é a indicação do marca-passo na síncope cardioinibitória. Eu acho que a gente precisa deixar isso bem definido para quem está assistindo, né, que não é toda síncope cardioinibitória que tem indicação do marca-passo. Não é. Então, vamos lá, doutora Ana, responde. Eu, de novo? Sim, foi, porque a doutora Denise ficou com desautonomia. A gente pegou a fase... Hay controversia en cuál es el paciente perfecto para marcapaso y cuál es el marcapaso que hay que utilizar. Eso. Ahora, nosotros hicimos el estudio Spain con el marcapaso de Biotronic, y ese fue un estudio doble ciego con sham. O sea, este sí es un diseño adecuado, y en pacientes mayores de 50 que tenían cardioinhibición inducida durante la prueba de mesa basculante. Muy diferente a los pacientes del ISIS 3, del issue 3, perdón, que eran pacientes que tenían que tener una asistolia documentada en un monitor implantable de eventos. Dos poblaciones diferentes. Entonces, en ese grupo, el marcapaso específico fue altamente efectivo. Así que yo no digo que esta es primera línea, pero en una población específica, que yo no diría que sobrepasa el 10-15% de los pacientes mayores de 50 con síncope cardioinhibitorio puro, esto puede funcionar. Y bueno, y funciona bastante bien, como lo demostramos en Spain. Estamos esperando el otro estudio que obviamente será publicado el año entrante, que es el estudio de los suecos, y el otro estudio de Brignole, donde también es randomizado, pero ellos no hicieron sham. Eso es lo importante, es que el sham control con los marcapasos también es importante. Doutor Carlos, e no caso desses pacientes que foram para marca-passo e que têm tilt test positivo, tem alguns questionamentos também sobre se a hipotensão acontece logo antes da bradicardia ou da sistolia,
e que esses pacientes às vezes são aqueles que têm mais recorrência. Quando é feito o tilt com vídeo e com eletroencefalograma, acho que dá, inclusive, para quantificar esa parte. El problema con eso es que esa respuesta no siempre es reproducible. El problema es que la adaptabilidad de los reflejos cardiovasculares es muy interesante porque a mí me pueden hacer 10 tilts seguidos y cada vez puedo tener una respuesta diferente. Un día puedo tener una respuesta vasodepresora y al día siguiente puedo tener una respuesta cardioinhibitoria. Eso también, por eso no utilizamos el tilt para determinar si la respuesta al marcapaso era efectiva, sino simplemente para estratificar los pacientes que llevábamos a marcapaso. Yo pienso que esto es un espectro del reflejo y todos estamos dentro de ese espectro y nos movemos dentro del espectro del reflejo dependiendo de nuestra hemostasis. Entonces hay días que estamos más cardioinhibitorios y hay días que estamos más vasodepresores y hay días que estamos en la mitad. Por eso es que ninguno de los tratamientos ha sido completamente efectivo. Se você for parar para ver a história desses doentes, às vezes eles têm uma síncope mais grave, quase sem pródromo, aí ele está entrando com a resposta cardioinhibitória, e às vezes ele tem uma história típica de vasovagal com todos os pródromos e ele nem chega a sincopar. Então ele mescla, ele fica entre esses dois polos, né? É isso. E às vezes coloca o marcapasso, tem mais de 40 anos, está tendo recorrência cardioinhibitória, não está respondendo ao tratamento, coloca o marcapasso, coloca a alça fechada, né? Que parece ser o melhor, mas mesmo assim ele continua fazendo hipotensão, vasodilatação e não está sendo tratado. Então, é difícil, esse é o doente mais complexo, tem que tratar as duas coisas. Né? Isso é mais difícil. Saber o modo de estimulação. Assim, minha experiência com esses jovens, principalmente jovens com cardioinibitória, que eu acho que o paciente mais velho, a gente consegue até colocar esse marcapasso de uma forma um pouquinho mais tranquila. Mas você pega um jovem de 14, 15 anos, que tem assim, sem pródromo, sempre com as mesmas características, que já teve trauma, que já sofreu acidente, tem recorrência, no tilt faz aquelas respostas cardioinibitórias no início, sem sensibilização. A gente vê muito caso assim, que eles têm, as síncopes são sempre iguais. Então, esses casos existem. Nem todos os pacientes têm essa variação tão grande clínica entre uma síncope e outra. Então, a gente sempre procura levar muito mais em consideração a história da síncope do paciente, como ela é, se ele aderiu a todas as medidas gerais e se ele continua tendo as mesmas características. Esse tipo de paciente, eu estou falando isso porque é o paciente que eventualmente a gente vai implantar o marcapasso, que já esgotou qualquer tipo de procedimento, que se documentou a sistolia na monitorização, e você vai e tenta fazer a denervação vagal seletiva, entendeu? Antes de colocar o marcapasso. Então, você vê esse tipo de paciente, é óbvio que esses estudos não têm um valor, porque não são estudos randomizados, cegos, nem nada disso. Mas é o paciente que deveria colocar o marcapasso, ele não está indo colocar o marcapasso, e nós fizemos em alguns essa denervação, principalmente nos que têm bloqueios atrioventriculares, síncope de deglutição. É interessante porque realmente eu acho que vale a pena juntar a sociedade brasileira, latino-americana, e fazer um estudo, porque nós temos poucos casos assim, são tão poucos que não dá para um centro único fazer. Então a gente precisa juntar todo mundo para ter massa crítica para estudar. Eu acho que esse é o ponto. Bruno, vamos fazer as perguntas da doutora Érica. A Érica perguntou sobre o uso de teste, na verdade, como é que vocês encaram aquele estudo que passou no editorial que saiu no Circulation sobre, bom, na falta uma palavra melhor, a futilidade de teste. Então a gente fez uma enquete aqui, 66% das pessoas não fazem mais de teste, né? Não como profissionais que estão fazendo o exame. 51% pedem em poucos casos e 35% pedem com frequência e 12% pedem sempre. Então, ficou meio que dividido. E, em sua opinião, o tilt modifica o plano terapêutico?
em alguns casos, 69%, é essencial em 14% das pessoas e 18% poucas vezes. Então, se vocês quiserem comentar sobre qual foi o impacto em vocês, na verdade, daquele editorial do Circulation. Eu acho que aquele editorial foi absolutamente absurdo. Eu acho que ele, se você, não sei se você acompanhou no Twitter todas as respostas do Satish Raj, que é colega do Carlos Murilo, a respeito disso. Eu acho assim, o neurologista, a pessoa que estuda sistema nervoso autônomo, como eu te falei, você tem que procurar o motivo pelo qual esse indivíduo está tendo a síncope. Nem sempre a síncope vasovagal reflexa. Ele tem outras formas de síncope que você vai conseguir definir fazendo um exame. Uma avaliação autonômica. Não é um tilt simples, basal, que você põe o paciente lá, levanta, abaixa, acabou, vai embora. Que assim, se você não se importa, deixa, já que ele não vai morrer, deixa ele desmaiar, bater a cabeça, ter uma qualidade de vida péssima, deixa, tudo bem, não faz mais. Mas não é isso que a gente vê. Essa não é a realidade. Eu acho que o problema é que esse tipo de paciente é subdiagnosticado, é muito mal olhado, existe essa questão do estigma do psicogênico, que ninguém vai atrás. Né? Nós temos muitos pacientes que fizeram, por exemplo, gama-globulina e ficaram ótimos, acabou a síncope psicogênica, entendeu? Então, e a gente conseguiu isso como? Fazendo uma avaliação autonômica bem feita, fazendo investigação bem feita. Então, dizer que o exame não serve para nada, tudo bem, o Holter não serve, então, porque detecta 5% dos casos de arritmia. O teste de esforço, quantas pessoas têm falso negativo? Depende do A que gente você não tá pode buscando. acreditar simplesmente num exame como sendo mágico, mas a gente tem que usar ele a nosso favor. Quer dizer, uma vez que você tenha uma hipótese, você vai pegar aquilo e você vai procurar. Essa é a minha opinião. Você dizer que não serve para nada, vamos tirar de linha, é alguém que não está nem aí e que não conhece nada de autônomo. Essa é a minha opinião. Eu concordo plenamente. Quem trabalha com tilt, já trabalho, acho que há 19 anos, não consegue parar de fazer em alguns casos. Mas não é, o tilt vai me dar resposta total? Não vai. Ele vai me mostrar uma suscetibilidade, depois que você aprende a usar resistência vascular periférica, débito cardíaco, fazer a avaliação autonômica desses indivíduos, você consegue separar, não junta todo mundo no mesmo saco, que é o que estão fazendo. Então, o tilt que é feito com medida de pressão arterial no braço, que não usa pletismografia, ele não me diz nada. Realmente, esse não precisa fazer. Agora, um tilt bem feito, com pletismografia digital, com avaliação autonômica, e que tenha uma pessoa fazendo com experiência nessa área, muda bastante a visão. Neuro-hormônios também, né, Inês? A gente Com estuda, certeza. por exemplo, neurohormônios, catecolaminas, estuda tudo. Você faz, ele vai associar a outras coisas. É o sódio urinário de 24 horas, é catecolamina. E isso eu aprendi com o Dr. Murilo há 15 anos atrás, e até hoje a gente tem dificuldade de colocar na prática, porque as pessoas não querem ouvir isso. E o paciente continua se sentindo mal. Então, a gente tem que lutar contra isso. O tilt não é para tudo, ele não vai me dar todas as respostas. É para aquele paciente que eu suspeito de uma síncope neuromediada, um POTS, ou até psicogênico, e que eu, em alguns casos, não tive resposta, eu tenho que indicar uma avaliação autonômica mais detalhada, porque eu vou ter muita resposta, tem muito trabalho sobre isso, né? Eu acho que é por aí. Agora, a gente vê, por exemplo, o médico pediu um tilt que deu positivo, não tratou e depois quer repetir o tilt para ver se dá de novo. Então, isso não adianta. Ele não tem reprodutibilidade. Se ele já é um tilt positivo, para que eu vou repetir? Infelizmente, até hoje, a gente vê isso. Então, é conhecer o método, para que ele está sendo aplicado e qual é o doente, para quem você está pedindo esse exame. Eu acho que é isso, tudo em medicina, né? Aproveitando a deixa do tilt, tem mais duas perguntas aqui relacionadas, que é se vocês dosam adenosina nesses pacientes para identificar os fenótipos de baixa adenosina, e se, pergunta para a doutora Denise, se tem experiência com o divabradina no POTS. A minha experiência com divabradina no POTS é péssima, porque a taquicardia do POTS é uma resposta reflexa a uma falta de volemia central. Se você tentar diminuir a frequência simplesmente, assim como usar só beta-bloqueador, você vai piorar o sintoma desse paciente. Então, você precisa saber qual é o mecanismo dessa taquicardia ortostática. Não adianta dar
É aquela história que a Ana acabou de falar. Coloca todo mundo no mesmo saco da mesma coisa. Não é assim. A gente tem que saber qual é a fisiopatologia do sintoma e da característica clínica do nosso paciente. Senão nós não vamos tratar, nós não vamos conseguir tratar ninguém. Essa é a minha resposta. E algum dos colegas dosam a adenosina? É muito caro, né? E não tem disponível assim tão facilmente. Nosso serviço não tem. Doutor Murilo. Doutor Murilo, dosa adenosina? No, pues hemos trabajado con Michele Brignone en eso, pero el problema es que solo hay un grupo en Italia que tiene la técnica. Esto no es una técnica que uno compra en el laboratorio y cualquier laboratorio te mide los niveles de adenosina. Entonces ese es el problema, esto no está comercializado. Entonces para hacer los niveles de adenosina realmente hay que mandarle las muestras a esta persona en Italia, no más. Así que eso está muy bien desde el punto de vista de investigación, pero desde el punto de vista clínico todavía no tiene ninguna aplicación. Estamos trabajando con Michele en tratar de tener un assay para adenosina que sea reproducible y que se pueda hacer en cualquier lugar y que no sea muy costoso. Eso todavía no funciona así. Certo. Tem mais duas perguntas. Uma da doutora Leilian. Gostaria de saber se existe contraindicação para os pacientes que estão em uso do fluidocortisona para desautonomia usarem sertralina ou outros inibidores de recaptação da serotonina. Indicação? Se existe contraindicação do paciente que já faz uso... No hay ninguna interacción entre la sertralina y fluidocortisona. No hay interacción entre Mecanismos diferentes. Pero no sabemos porque realmente los manejos con ambas drogas son más que todo fuera del estudio POTS 4 que fue con fluorocortisona. No hay estudios randomizados utilizando estas dos drogas. Pero desde el punto de vista mecanístico no hay contraindicación. E uma última pergunta que é, no nosso meio, os bloqueios bifasciculares, não conseguimos implantar o looper por causa do DUT. DUT deve ser a regulamentação, que eu não... Los estudios Blakely, pacientes con bloqueo bifascicular y síncope, etiología no explicada. Hemos tenido problemas para publicar ese estudio porque hicimos un diseño que se llama un diseño pragmático. No tengo tiempo para explicar todo lo que se trata de un pragmatic clinical trial, pero el bottom line es que los pacientes están randomizados a marcapaso o a un monitor implantable. Obviamente un monitor implantable no previene síncope. Entonces el desenlace primario era un desenlace compuesto. No solo recurrencia de síncope, sino otras complicaciones, bradicardia, etc. Y el estudio que lo presentamos en el American Heart y que esperamos vaya a ser publicado próximamente muestra que es mejor una estrategia inicial de poner un marcapaso que poner un monitor de eventos. Primero, es más costo eficiente y segundo, pues es más efectivo. Pero también hay que tener en cuenta que a pesar de eso, 30% de los pacientes siguen teniendo síncope. Porque ¿quiénes son los pacientes con bloqueo bifascicular? Son pacientes más añosos. Y al ser pacientes más añosos tienen múltiples causas de síncope. Entonces, como estrategia inicial, y no sé cuánto vale un marcapaso bicameral en Brasil, pero aquí es mucho más barato poner un marcapaso bicameral, que nos costará $2.500 o menos, a poner um monitor de eventos que vale 4.000. Para nós aqui é mais ou menos equivalente o preço de um marcapasso convencional câmara dupla, é mais ou menos o mesmo preço de um looper. A única grande dificuldade nossa é que nós não temos um monitoramento remoto, como aí no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa, onde a venda é casada, o que a gente chama de combo, né? O aparelho ele já vem com o dispositivo para monitoramento remoto e no caso aqui não vem. Então o paciente tem que adquirir, mesmo o looper, você não consegue à distância saber o que aconteceu. O paciente tem que ir no seu consultório e você fazer a interrogação, daí que você vai ver o que realmente aconteceu. Isso aí vai ser uma batalha nossa para que consigamos essa venda
simultânea, né? Cobra um preço maior, mas que venda já com monitoramento remoto para facilitar. Né? No caso, foi até a pergunta da Érica, ela disse que o paciente tinha feito estudo eletrogeológico e tinha dado normal. O nosso grande problema é que, no Brasil, a indicação de Lúper é só quando o paciente tem síncope de repetição não esclarecida com outros exames complementares. Aí o convênio libera. Mas, às vezes, você justificando, insistindo, conversando, explicando, eles chegam a liberar. Mas é uma batalha que, no nosso departamento, uma das pessoas que começou essa luta foi o Eduardo Costa, juntamente com o pessoal da Sobrac e da Neurologia. A gente espera que esse ano a gente consiga a liberação também para AVC criptogênico. Né? Gente, são 22 horas e 5 minutos. Eu acho que as perguntas... a gente respondeu todas as perguntas. Foi excelente. Eu só tenho a agradecer o doutor Murilo, Denise, minha orientadora, minha ídola, Ana Bronce, o Juan Zerpa, a Cristiane, o Bruno aí, né, que está sempre aqui nos apoiando, tem dado a maior força nessas webinar e live. Espero contar com o doutor Murilo no nosso simpósio internacional, que será em setembro. Depois a gente manda o convite oficial, né? Vai ser online e contamos com a sua presença. Agradeço a presença de todos e colocar novamente que nós do departamento estamos à disposição dos sócios, nós temos essa ferramenta que é o Zoom, e está disponível para se algum sócio quiser dar alguma palestra, apresentar algum caso interessante, participar, nós estamos aqui para os amigos também, tá? Uma boa noite. Obrigada a todos, Excelente. prazer em vê-los. E agora,